Vamos gravar. Tentar. Pera aí, deixa eu colocar aqui o coisa aqui para. Pera aí. Em 3, 2. Começando um primeiro episódio piloto da série Esquizofest. Eu não sei se eu falei certo, mas começando o primeiro episódio dessa série, que vai ser falado. Vou dar um contexto que vai ser o Esquizofest. Esse episódio vai ser a maior coisa, mais explicando coisas e a gente dá umas bases que vai vir mais. Dando um resumo que queria fazer nesse podcast, ou sei lá, seria conversar e falar sobre personalidades esquizofrênicas ou não tão esquizofrênicas, ou coisas interessantes que podemos falar, que não seja tão do nosso normal, do cotidiano. Então, esse programas de esquizofrênicos que a gente vai comentar, podemos falar da história deles ou tentar tirar alguma coisa e explicar sobre essas pessoas. Às vezes alguns episódios vai ter com 2 pessoas ou só vai ter um episódio inteiro só sobre ela, dependendo. Tipo, provavelmente quando eu falar de alguma personalidade nível, sei lá, Christian, não sei se vocês conhecem, mas o Christian tem muita coisa para se falar. Então, seria interessante só de falar um episódio sobre ele só. E ainda também falando em Christian, tem mais outros personagens interessantes do Christian e histórias interessantes também. Os cachorros tava latindo, deixa pra lá, mas eu nem lembro o que tava falando. Oh Deus, mano, é Alzheimer puro isso aí. Mas falando, acho que eu tava falando sobre que eu queria em algum episódio sobre o Christian comentar os personagens, se eu tiver certo, né? Eu acho que é isso. Aí vai ter os personagens do Christian, tipo, no caso do Christian tem muita coisa interessante sobre ele, tipo, desde a história do, não sei se vocês já ouviram falar sobre, é o Liquid Chris. Liquid Chris é o cara que fingia ser o Christian, que tipo, existia uma briga entre um cara que do nada criou um canal do YouTube que se falava que ele era o verdadeiro Christian e o Christian era um falso Christian. Aí vê essa piada Liquid Chris do Metal Gear Solid. E umas doideira total, é muito engraçado, tipo, os caras lutando, entre aspas, tipo, uma competição de tocar guitarra, aí dando outras coisas. Eu tava vendo uns bagulhos lá sobre a história desse cara, achei interessante. E também coisas que eu queria fazer no meu antigo canal, que por curiosidade eu tenho um canal no YouTube e ele tá meio parado. Tô pensando em voltar, não sei. Os problemas que eu tava com o meu canal era a questão do meu editor que tava bugado, se você tivesse em dúvida, porque eu parei de postar. Mas eu consegui consertar o editor, não é à toa que eu tô conseguindo editar esse vídeo. Então, bora pra vinheta. O que falar da esquizofrenia ou outros problemas mentais que sofrem essas pessoas? A esquizofrenia é uma doença interessante. Até o conceito que esquizofrenia seria pessoas ver coisas que não existem. E isso o que é ver coisas que não existem? É você ter alucinações de pessoas ou que você está sendo perseguido. I just wanted to be a big name for you, but I got caught up in this craziness without you. We made a deal with him. He said he'd rise us up in exchange for something small. No incrível fórum conhecido como 4chan ou 4 Folhas, acho que se você é desse antro de esquizofrênicos e Jorges, você provavelmente já sabe o que é. Mas se você não sabe o que é um 4chan ou chan, coisas assim, é um image board também, podemos dizer, que postam coisas dependendo da sua tópico sobre aquele assunto. Às vezes os chans são ligados a coisas de crimes e relacionado a crime, mas acredita-se que é meio raro essas
casos, ou só são casos de Jorge tentando arrastar as pessoas de fora da bolha. Mas uma das coisas que vai ser interessante contar, que eu queria trazer esse caso, seria de uma mulher que foi conhecida por um chan chamada de... que não, ela não é chamada, mas eu esqueci o nome dela, mas ela é apelidada de Chip-chan. Chip-chan. Eu não sei se vocês conhecem esse caso da Chip-chan, que eu queria trazer esse do piloto pra já dar uma base de como seria esses casos assim. Mas o caso da Chip-chan é interessante, pois é relacionado a duas coisas: esquizofrenia, chips, violência policial, talvez, e coreanos. Episódio de mulher, sim, foi mal. Mas o que a gente interessa desse caso é que, vamos dar um resumo já. A Chip-chan foi conhecida, acho que a primeira citação foi no 4chan, num post de um cara, acho que falou sobre live streams de pessoas fazendo live stream de coisas aleatórias. E uma dessas live streams que acharam foi da própria Chip-chan fazendo, dormindo, por dizer. Aí, nessa live, ela tava dormindo e os caras estavam achando que ela tava morta, sei lá, tava gravando e ela tava gravando, sei lá, deu um ataque ou algo assim. Ela só tava dormindo há muito tempo, tipo, há umas 2 horas, podemos dizer. A live inteira ela só dormindo, podemos dizer. E depois da live, ela foi meio que mais a fundo. Quem seria essa garota? Porque ela tava dormindo numa live. E perceberam que isso era normal nas lives dela. Dormir e ficar mexendo na internet, em blogs dela. Tipo, ela tem um montão de blogs espalhados na internet. Tipo, blogs coreanos, né? Porque ela é da Coreia. E o que tinha nesses blogs? Então, nesses blogs ela contava que ela meio que estava sendo mantida em cativeiro. Um policial que ela denominava de... Os cachorros é mole, hein, bicho? Não tá de gravar. Mas ok, vai, deixa. Vamos tentar voltar lá. Então, que ela estava mantida em cativeiro por um suposto policial que ela denominava de P. De P mesmo, de policial. Então, nesses casos, ela falava que o policial P, ela mantinha ela em cativeiro e que o policial implantou um chip, porra, na perna dela. Não, no tornozelo, podemos dizer. Que ela especifica muito que é no tornozelo e vai ser muito importante até. Ela explica que os motivos de que ela dorme espontaneamente, essas coisas, é por causa do chip que foi implantado e que o policial P controlava ela. Com o chip ela obrigava a dormir e as coisas assim. É muita doideira. Tipo, um policial controlando ela, ela está sendo mantida em cativeiro e ela não consegue sair por causa do chip. Porque também ela fala que quando ela tentar sair, o policial ativa o chip e ela volta a dormir. Mas o que é um pouco contraditório em algumas maneiras. Até porque vamos chegar mais lá. Então, bora tentar ver as explicações e teorias que as pessoas fazem sobre esse caso para explicar o que tá acontecendo com a Chip-chan. Bem, as primeiras teorias que surgiram foi a mais broxa. Seria tudo um RG. Tipo um jogo de realidade alternativa. Na verdade nada é real e tudo é uma trollagem da Chip-chan. Que na minha opinião essa é a teoria mais broxa e um pouco difícil pra mim engolir. Desde a situação dela até tudo, sei lá, vai ficar 24 horas se gravando pra um joguinho de alternativa à realidade. Não é muito a questão que eu acredito que seja. E também, ou ela literalmente ela é muito, como seria a palavra? Seria, ela quer muito que as pessoas acreditam nisso, podemos dizer. Ou tudo é tão, sei lá. Mas eu acho que não é tão assim não tem cara que seja. E então até mesmo também, se você levar, que vai ter um sentido até sobre a questão de tudo ser um RG, voltando, seria também a questão que eu não comentei sobre o caso que ela supostamente fala que o policial P deixa ela em cativeiro. Mas o que é um pouco irônico, que existe fotos dela tirando na rua pessoas aleatórias. E uma delas ela tirou falando que é o policial P.
O que não tem o menor sentido, tipo, ela tá sendo filmada e ela tá tirando foto e ela tava falando que ela tava sendo mantida em cativeiro, mas ela pode sair da rua. E também se isso fosse o RG, ela estaria quebrando o jogo do RG também. Mas voltando, a outra seria também a mais plausível e que eu acredito mais e que dá o sentido desse episódio, seria que ela é esquizofrênica e deixa eu ver o termo lá, que eu esqueci o nome. Narcoplexia seria o nome da doença. Que, resumindo, é a doença dos baianos. Brincadeira. É a doença que você tem um problema de dormir. Tipo, você dorme em momentos aleatórios. Que ainda é uma doença de baiano. Sem xenofobia, né, guys? Mas... ainda voltando aqui, ela sofreria de necroplesia e esquizofrenia. E tudo, na verdade, ela tá sofrendo. Até tem umas coisas que dá jus a essa teoria, desde ela conseguindo sair, essa questão de ela tirar foto da rua e sair perambulando aleatoriamente. E também existe vídeos de pessoas entrando na casa dela. Quem essas pessoas? Faço a mínima ideia. E também outra questão seria onde ela mora. Alguém já conseguiu achar? Alguém doxou ela, podemos dizer? Bem, até o momento que eu sei, não. Ou até minhas pesquisas, né? O que descobriram é que ela mora em algum lugar na Coreia, que não vou saber o nome, então ninguém se importa também. Mas essas coisas que temos atualmente sobre ela. Que ela mora em algum lugar lá na puta que pariu da Coreia e que algumas pessoas vão lá e ajudam ela. O que também é uma outra dúvida, também entrando sobre essa questão, é quem, podemos dizer, tá ajudando ela. E se ela tá sendo ajudada, podemos dizer. Tipo, nessa questão da teoria que fala que ela tá sendo esquizofrênica, é que alguém tá ajudando ela, tipo, a sobreviver. Ela não tem condição mental de fazer compras ou fazer coisas assim, podemos dizer, né? Então, quem seria, tipo, tá ajudando a ir comprando ela para se alimentar, comida, coisa assim. Bem, essa teoria também explica que seria a família mesmo que tá ajudando ela e, sei lá, e comprou uma casa e deixou ela mexer no computador e viver lá a sua vida. Se duvidar, até a família contou essa história, que ela tá sendo mantida em cativeiro, só pra tentar manter ela isolada da vida dela e deixar ela meio que, como posso dizer, ter uma vida de hikikomori, podemos dizer. Que é interessante também, porque literalmente é uma vida de hikikomori. Ou de neve, não lembro como é a tradução em inglês, mas eu vou falar de japonês, então foda-se. E é muito triste até se você ver esse caso de história de hikikomori, porque na internet os caras falam, nossa, é muito legal, eu fiquei em casa, sei lá, fazendo nada, não ter trabalho e ficar isolado da sociedade. Uau, parece muito interessante viver sozinho, mas acho que na verdade não, você só fica numa solidão e até mesmo pode ter uma doença mental e criar algum distúrbio. Então é muito bom você ter contato social. Seu Jorge de merda. Agora, voltando no caso da nossa Chip-chan, seria a questão também do chip. Tipo, ok, mas e o chip? E o que tem esse chip? E qual é a possibilidade de esse chip fazer ela dormir? Não sendo a doença dela da narcolepsia. Agora é a parte mais esquizofrênica ainda. Porque eu não sei. Essa parte é mais doida aí. Eu não recomendo ir lá. Que é a questão de um canal no YouTube que seria dela. Eu não vou lembrar o nome agora, vou chutar, mas os vídeos que tem nesse canal no começo, lá no começo dos canal, era vídeo de live dela mesmo. Só que no final, agora, desde esse ano, os vídeos são dela mostrando o tornozelo dela, literalmente, é um vídeo dela mostrando o tornozelo. E que o tornozelo dela tá uma merda, tipo, parece que tá necrosando. Não tá de vulso, mas tá literalmente, parece que não tá lavado, não sei. Algo tá infeccionando o tornozelo dela, e o que deixa mais bizarro ainda esse caso. Agora, o que explicar sobre Chip-chan? Seria tudo um RG? Ou é tudo esquizofrenia e neuropsia? Que ela dorme demais, ela é baiana. Ou também a terceira, que é mais nível dela, seria que é tudo real. Sim, provavelmente existe um policial P e ela tá sendo mantida em cativeiro e existe um chip controlando ela.
que essa questão até, sei lá, os negros assim brilham no escuro, não consigo acreditar também muito, mas é muito exagerado também pensar que tudo isso é real, mas não é tão difícil assim. Umas coisas também que eu esqueci de adicionar no caso da Tip Chan é que eu tava vendo uns bagulho pesquisando sobre o caso dela, é que ela mudou de casa umas 2 vezes, parece. O que também muda um pouco, ou sei lá, se o policial P tá transferindo de casa ou ela supostamente mudou de casa por conta de alguma coisa, mas levando que ela seja esquizofrênica, alguém que mudou pra ela, né? Ou sei lá, eu tô subestimando a esquizofrenia dela, mas então é um pouco estranho essas coisas. Vou ser sincero, o caso da Chiptia não tem uma questão de solução, esse é o verdadeiro motivo. Todas as questões são só teorias. E nada conseguiu provar que ela de fato é esquizofrênica, que eu acredito mais, ou ela tá sendo mantida em cativeiro pelo policial P, ou de fato é um RG, que eu duvido muito. Mas esse é o caso de Chipchan. O que aprendemos sobre esse caso é que pessoas esquizofrênicas, ou sei lá, mantidas em cativeiros, é um pouco perigoso. O que eu tô querendo dizer é que não é muito bom ficar dentro de casa. Ou tudo, de fato, ela ficou dentro de casa, que eu não acredito nessa teoria, mas é minha teoria, vamos ser sinceros, que ela desenvolveu esse tipo de problema por, sei lá, por ficar em casa e virar uma hikikomori, podemos dizer, né? E caso de hikikomori é um pouco interessante, porque são pessoas que ficam dentro de casa sem trabalhar, sem estudar, sei lá, faz o que na vida e fica mexendo na internet, em Chan principalmente. Tem muito relacionado ao 2channel, é o 4chan japonês, de casos de hikikomori ficam lá falando e falando que tem problemas mentais e, sei lá, tá ficando doente de biluteteia. Não é à toa, né? Você ficar isoladamente sem conversar com ninguém, você vai virar biluteteia e vai começar a falar sozinho, igual eu, né? Não sou isso, hikikomori. Mas até uns tempos aí eu fiquei só dentro de casa e eu sei que isso não é bom pra mim. Mas agora, mudando de tema, eu tava com muita dúvida sobre o próximo tema que eu ia pegar. Porque eu tava pensando agora nesse episódio ser chamado de Esquizoides Girl. Sim, esse episódio só vai ser sobre mulheres ou esquizofrênicas ou assassinas ou suicidas. Esses todos os termos ficarem mas sempre reforçados. Então eu vou usar o termo mais normal, é pessoas psicolages e tiradoras de vidas. Eu escolhi uns temas aleatórios, mas a maioria tem uma coisa interessante em comum. Eu vou dar alguns resumos e ver o que é interessante sobre esses 3 temas. Um é o caso que eu já estava pensando em fazer, mas eu desisti porque é um caso muito, podemos dizer, raso. Não seja raso e é ruim, mas é porque é um caso muito resumo e que ele é muito misterioso ao mesmo tempo. É o caso da Ho-Chan 1999. Eu acho que vocês já ouviram falar desse caso. E até por isso que eu não queria também comentar, porque parece que é um caso muito já conhecido. Ho-Chan, se você não sabe, é uma menina que tirou sua vida por meio de uma live. Vamos dar um resumo, vamos tentar voltar tudo o início da sua história. Óbvio, olha uma coisa, eu não pesquisei alguns temas, eu só tô usando tudo na minha cabeça, tá? O caso da Chipchan, eu chutei tudo na minha cabeça, ó. Esse é o único vídeo que provavelmente eu vou usar sem roteiro pra usar as coisas. Nos próximos, provavelmente, não sei se eu vou estar falando com alguém, eu vou usar um caderno e escrever algumas coisas pra não ficar pulando e parando para voltar a ler, mas vou usar tudo na minha cabeça. Se tiver algum erro, foi mal. Mas voltando. O caso da Ho-Chan, ela era não youtuber, mas assim, acho que uma criadora de conteúdos de um site japonês, eu acho. Ela postava vídeos tocando piano e com uma sacola rosa. Eu não sei, é uma sacola de papelão, não é de papelão, mas aquela sacola lá que os caras zoam. Tipo, quando uma pessoa de um desenho é feio, aí eles colocam aquela sacola de papelão com os furos para o olho. Eu acho que vocês já ouviram esse sacola. Eu não vou lembrar algum personagem que usava isso, mas eu acho que eu sei. Até vai estar aí uma imagem que eu quero dizer. Mas enfim, Ho-Chan é uma garota. Eu não sei qual é a idade dela. E ela fazia vídeos, lives de ela tocando piano e conversando. Só por alguma razão misteriosa, ela teve uma live. Eu acho que não é misteriosa. Provavelmente ela já tava com alguns espectros de depressão, alguma coisa assim, eu não sei. Uma live, essa live já,
que até é considerado acho que uma lost media, não sei, que nos comentários tinha umas pessoas incentivando ela a tirar sua vida. E o que ela fez? Ela pulou de um terraço e obviamente tirou sua vida, né? O que é interessante também, ela sempre ela falava uma coisa tipo, ah, eu queria entrar pra história da internet, tipo, ela queria ser reconhecida, podemos dizer. O que é um pouco irônico, porque ela meio que não foi reconhecida. Meio que ela só foi reconhecida depois de um cantor japonês fazer uma música e criar meio que um personagem sobre ela. Triste o caso dela, e um pouco bizarro pensar que o único jeito que ela pensou que seria reconhecida era tirando a sua vida. Agora um outro caso também que eu queria falar também agora, esse é um caso que eu não estudei de fato, então eu vou usar tudo do meu chute e conhecimento, e o que eu lembro também do caso. Esse é o Esquizofest, você tem que inventar coisa igual um esquizofrênico. Que é o caso da Nevada Tan. Sim, Nevada Tan. Eu acho que vocês já ouviram falar dessa mina, de uma japonesa que matou uma. Essa frase é muito perigosa para se usar. Vou usar. Tirou vidas de outras pessoas? Não, tirou a vida de uma mina. De uma menina. Eu uso termos de noia, mas foi mal. Mas então. Ela tirou a vida de uma menina e meio que... É só isso mesmo, ela só tirou a vida de uma menina e ela é conhecida porque ela matou uma pessoa. Ela tirou a vida de uma outra pessoa e era jovem demais também, né? Ela é uma criança, eu não sei qual é a idade dela quando ela cometeu o crime. Mas ela ficou meio conhecida pela internet, de um fórum aí, por conta que ela tava usando uma camisa escrito Nevada. Aí os retardados do Channel chamaram de Nevada Chan. Não, Nevada Tan. Meio que ficou conhecida com isso. E o outro também que eu já vou misturar é o caso também que eu fiquei interessado também, que é o caso da Yuki Takaoka, não sei, eu não sei, eu não vou nem tentar pronunciar, eu tentei, mas enfim, esse caso é de uma, que os caras usam o termo japonês de yandere. Yandere me lembra Yandere Simulator. Yandere Simulator me lembra Yandere Dev. Yandere Dev me lembra preguiça. E preguiça lembra os 7 pecados capitais. Então Yandere Dev do demônio. Brincadeira. Mas então. É porque eu sou retardado. Foi mal. Desculpe-me. Você tá ouvindo meu Esquizocast. Ah, mano, eu sou retardado. Eu falo até errado. É Esquizofest. Desculpe-me. I am autista. Ok, voltando ao caso. Os caras usam o termo yandere para se referir a esse caso de uma menina. Não dá tancar também esse caso. Não tô falando que o caso é engraçado, não é matar é engraçado, não. Tô falando que os caras, que eu tava vendo os bagulho desse caso, é uma das coisas que os caras ficam gadando ela, porque de fato ela é bonita. Aí, embora que ela cometeu um puta de um crime horrível, os caras fizeram mais ou menos um Patreon de ajude a Yuri, sei lá. A Yuri, a Yuki. Por que, né? Eu não sei. Essa é esquizofrenia. Mas enfim, né? Os caras lá ficam zoando. Não ficar zoando, ficar meio que gadando ela, as pessoas da internet, porque ela é bonita. Embora que ela tenha um crime também, o que eu entendi, o crime também é muito... Olha o nível do crime. Ela matou seu namorado por ciúmes. E depois que ela matou, ela ligou e começou a fumar um cigarro pra sua amiga. Não é pra sua amiga. Ela ligou pra sua amiga e ela começou a fumar ao mesmo tempo. Meu Deus, mano, que cena de filme é essa? Parece que eu tô assistindo Psicopata Americano de mulher, mano. De mulher, né? E é isso. Depois eu não lembro, eu não sei mais nada desse caso, eu não fui ver o que aconteceu depois. Então, eu tô devendo essa parte. Mas ok, o que esses 3 casos, ou melhor, esses 4 casos têm em comum? Tirando o caso que tudo é remetente a algum tema japonês, tipo hikikomori e tirar sua vida, eu não sei o que, usar os termos também de Oni-chan, o lado da Nevada, e também gadar mulher, e também chama de yandere. Cada desses casos tem em comum que eles são romantizados, podemos dizer. Sei lá, tirando a Nevada não, a Chip-chan, porque quase
todo mundo tá cagando pra Chiptune. Essa é a verdade, não vou mentir. Mas os 3 casos que eu falei, a maioria, todo mundo romantiza, podemos dizer. Tipo, a maioria dos caras que é de Futaba-chan, de Two Channel, os caras romantizaram e ficou mais conhecido por esses casos no próprios chans japoneses. O que mostra que o japonês é mais doente ainda do que os próprios casos. Você percebe que essa ideia de romantizar casos horríveis remete porque o Japão também é uma coisa que casos tipo de crimes é muito raro. Eu não tô usando, é porque eu já ouvi os caras falando, mas os caras falam que eu já ouvi um cara que mora no Japão falando que os casos de crimes quando acontece é muito pesado e porque é muito raro acontecer. E quando acontece um crime assim, é meio que o crime é horrível, tipo, acontece uma coisa desumana e horrível. Será que isso remete aos motivos que o Japão é meio que já um pouco biluteteia das ideias, desde, sei lá, do Império Japonês até o próprio Japão atual? E quando ele meio que o Ocidente chegou no Japão, eles já acharam o Japão já uma merda? Não sei, ou é a nossa própria visão de oriental, não, de ocidental, de achar essas coisas horríveis e pro japonês médio é a coisa mais normal possível, ou não, né? Tipo, quase todas as coisas bizarras vêm do Japão. Não tudo, tem coisa, sei lá, de outros países que é bizarro e vem de lá. Mas, tipo, fetiche, coisas como pornografia japonesa. Tipo, os caras é muito nóia, mano. Embora que eu já vi, ou até já conheço que algumas coisas, tipo, tem uma série de um youtuber chamado. Esse também é um cara que dá de fazer até um tema de vídeo, mas não dá de tirar muita coisa dele, ou sei lá, dá. Mas é um cara chamado Alexandre Tasca. Alexandre Tasca, ele tem uma série de vídeos sobre. Eu nem sei se eu posso pronunciar esse tema, mas é uns vídeos sobre fetiche japonês. E esses vídeos são de fetiche já nível Zo e. Não Zo, mas tem Zo, mas também tem comida e os caras, sei lá, faz coisa bizarra e os caralho. E é tudo coisa, sei lá, né? Isso que me deixa um pouco. Ah, cara, por quê? Por que isso existe? Tem coisa que você pensa, por que isso existe, cara? Então, essas coisas são muito bizarras e que é sempre relacionado ao Japão. E o Japão é um país muito esquizofrênico. Obviamente existem outros países mais esquizo que o Japão. Um exemplo será a Índia, né? A Índia só não supera o Japão, porque o Japão que é o Japão, né?